Boa noite, meus irmãos. Deixa eu ver. Sejam todos bem-vindos à nossa casa, nessa noite de quarta-feira, né? O pessoal saiu dos seus lares, veio até nós. E eu espero aqui, no dia de hoje, a gente poder estar trazendo um tema para conseguir esclarecer um pouco mais a respeito dessa dualidade entre ciência e religião. Quando a gente fala de ciência e religião, a maioria das obras que a gente lê, que a gente pesquisa, traz a seguinte informação: ciência e religião, elas sempre estiveram juntas, elas sempre caminharam juntas. Não tem como discernir assim, ó, a ciência andou um pouco mais e a religião ficou, ou a religião foi e a ciência ficou. Não tem essa possibilidade. Ciência e religião sempre caminharam. O que aconteceu no decorrer da vida do mundo? Elas nunca se entenderam. São duas leis, e sendo leis, são leis divinas, tanto a religião quanto a ciência foram criadas por Deus. Então nós temos aí contradições em relação a uma e a outra, e que seguem no âmbito do individual, da pessoa. Ou seja, quem considera que a ciência é verdade, tem esse pensamento. Quem considera a religião a única verdade, também contém esse pensamento. Aí, o que acontece nessa história toda? Há uma disputa, há uma contradição o tempo todo, que as duas não se entendem para caminharem no mesmo ensinamento, como a religião percebendo que a ciência pode trazer informações tão necessárias, e a ciência podendo trazer fatos da religião, da espiritualidade, da religiosidade, que pode contribuir também com a evolução. Por isso que chega o espiritismo, né, para estar explicando tantas dessas inconveniências que as duas trazem. Então, as duas alavancas da inteligência humana sempre foi a ciência e a religião. Uma trata das leis materiais do mundo e a outra das leis espirituais, da moral, né? Então, a religião revela as leis da moralidade. Quando a gente fala da moral, a gente fala da pessoa correta, né? Da pessoa que tem princípios, que tem valores. Então, se ela considerar que só o que ela pensa, só o que ela estuda, só o que ela crê é verdadeiro, vai de encontro contrário ao que a ciência traz. E o princípio de tudo isso é Deus, tanto na ciência quanto na religião, sendo obras de Deus, todas as duas áreas são de Deus. Então elas têm algo em comum e, de fato, tendo algo em comum, porque Deus não interfere, né, nem na ciência, nem na religião. Ele criou, e se ele criou, as duas são verdadeiras, as duas são perfeitas. As duas não têm quem é melhor ou não tão melhor, as duas são perfeitas. O que acontece é que a lei dos homens, os homens em si, na sua individualidade, tem essa questão do egocentrismo, né? O que eu penso é mais importante ou é mais verdadeiro do que o outro pensa. Então, nessas contradições, o que acaba acontecendo? A incompatibilidade que existe é porque cada um, tanto a ciência quanto a religião, querem ser a dona exclusiva da verdade. E não tem donos exclusivos de verdade alguma. São verdades, são criadas por Deus e ponto. Existe muita divergência, muita incredulidade a respeito de ciência e religião. O que acontece nisso? Quando existe o extremo de um lado e o extremo do outro, é o que acontece, os fatores de intolerância. A gente vê em alguns momentos a intolerância religiosa, né? De algumas pessoas não entenderem a fé do outro, a crença do outro. Eu me lembro, como exemplo, a gente foi no encontro da minha família, foi lá em Itajaí. E a gente foi, e vai todo mundo, né? Vai quase 100 pessoas. Chegando lá, antes de começar o almoço, a gente rezou o Pai Nosso, que é a prece mais completa
e a prece mais importante que a gente tem é o Pai Nosso. Tanto que a gente começa aqui, né, com o Pai Nosso, finaliza com o Pai Nosso. O Pai Nosso, tendo alguma dificuldade, reza um Pai Nosso. Ali tá tudo que a gente precisa. E na hora desse Pai Nosso, uma das pessoas da família eram de outra crença, eles viraram de costas. Né? Continuaram segurando a mão um do outro, mas viraram de costas. E eu, claro, não houve, a gente teve o discernimento de não estar falando sobre isso, mas todo mundo percebeu, né? Que havia ali uma rigidez ideológica que não compactuava com aquele tipo de oração um pouco antes do almoço. E isso acontece muito ainda hoje. Nós vemos guerras, né, acontecendo por conta da fé, por conta de crenças, né? Então, isso acaba originando essa intolerância entre ambas, tá? Tanto da religião quanto da ciência. E são temas que eu gosto muito de estudar. Fé, religião, ciência, neurociência. Então, essa intolerância entre as duas, por quê? Porque todas as duas querem deixar claro que o que estudam, o que pensam, é verdade absoluta, desconsiderando o outro lado. E poderiam se unir e ter grandes descobertas. Atualmente, a gente já tem algumas situações onde a ciência está buscando também na espiritualidade algumas respostas, né? Uma delas é algumas cartas de Chico Xavier, que ele acabou escrevendo e que foram analisadas pela ciência lá em 2014. E foi constatado que o que estava escrito nas cartas que o Chico psicografava, o Chico não tinha muita escolaridade e os fatos que ele trazia ali eram verídicos. Então, é a ciência provando que questões da espiritualidade podem também ser provadas como verdadeiras, e isso traz a união entre as duas. Por isso que o Espiritismo vem, a doutrina espírita vem explicar isso, no sentido de que o ser humano ele está em evolução constante. Então, se a ciência está em evolução constante, o ser humano está na evolução constante, porque a fé, ou uma das duas, não acredita nisso, se são obras de Deus. Nós estamos em evolução. O Espiritismo vem trazer isso, a questão da evolução humana. Não tem como nós, seres humanos, regredirmos. Não tem. Não tem como evoluir. Nós estamos sempre evoluindo, graças a Deus, né? Então, quando a gente traz essa aliança, as duas forças apoiando-se mutuamente e caminhando juntas servirão de base uma para a outra, ao invés de ficarem disputando, cada um achando que é a dona verdadeira e única da verdade ali, do que ela pensa. Se ambas se unissem, iam ter uma ia servir de base para a outra. E isso ia ajudar muito a humanidade. Isso ia ter muito mais progresso. Então, aqui falando de contexto, a ciência busca explicar como as coisas acontecem. A ciência traz o como e a religião traz por que as coisas acontecem. Entre o como e o porquê tem um longo caminho. Se a gente parar para pensar que a ciência quer provar como tal fator, como tal fato aconteceu, ela vai estudar e vai provar isso. A religião busca, mas por que isso aconteceu? Como a gente escuta muitas vezes, foi Deus que quis, né? Muitas coisas, foi Deus que quis e pronto. E não se questiona isso, porque Deus, ele fez de fato tudo muito perfeito ao seu modo de ver o mundo, né? As duas jamais podem entrar em contradição. Essa é a lei que o Espiritismo traz. Ciência e religião não podem se contradizer. E a gente vê em vários momentos a contradição acontecendo. Então, o Espiritismo promove a união do saber científico com a moralidade espiritual. Essa seria a união que daria mais certo, trazendo para a nossa doutrina espírita essa conexão, essa junção entre ciência e religião que poderia ser uma melhora para toda a humanidade.
Aí Kardec traz essa frase que o Espiritismo, marchando com o progresso, jamais será ultrapassado. Então, o Espiritismo, enquanto religião, ele acompanha a ciência, porque enquanto a gente está em evolução junto com a ciência, nós não vamos, né? Jamais o progresso será ultrapassado. Nós seguimos juntos, essa é a lei. Essa é a lei da vida, é a lei do progresso, é a lei da evolução. Então, se a ciência está junto com a religião, está junto com a espiritualidade, um não vai ultrapassar a outra, vão seguir juntas, vão se entender juntas e vão se ajudar mutuamente. Kardec viu o espiritismo como uma doutrina progressiva. Ele nunca viu como uma doutrina materialista, uma doutrina que focava numa determinada área da vida, não. Ela é uma doutrina progressiva, estamos todos em evolução constante. Não, por vezes a gente escuta algumas vezes assim, né? Parece que eu parei no tempo, né? Parece que essa pessoa parou no tempo, parece que essa pessoa não evoluiu a forma dela pensar, a forma dela agir, mas estamos todos em evolução, meus irmãos. Não tem como nós não estarmos diante dos estímulos que a gente tem, diante de tudo que é proposto durante um dia que a gente acorda, até a hora que a gente vai dormir. Quanta coisa a gente deu conta. Acredito que se a gente fosse enumerar a quantidade de tarefas que a nós foi designadas num só dia, daria muita coisa. Muita coisa. E a maioria deles, a gente deu conta. Não é? Não é isso? A gente não dá conta de tanta coisa que Deus coloca para nós e quantos livramentos Deus tira naquele dia que a gente viveu. Muita coisa acontece que eu disse, meu Deus, se eu tivesse... Por que eu me atrasei aqui? Às vezes poderia ter acontecido alguma coisa, são alguns livramentos até que a gente vem, às vezes questiona, né? Então nós temos exemplos históricos da evolução, né? Nós temos dois, o Galileu Galilei, e o conflito da ciência e religião, e o Darwin, né? Charles Darwin, que foram dois grandes estudiosos da humanidade, e há bastante tempo Darwin traz a teoria da evolução. Todos dois tiveram uma briga grande com a religião. Eles eram cientistas e tiveram que brigar com a religião. Galileu mesmo teve que voltar atrás na sua teoria. Ele viveu lá no século XVI, ó. E ele foi um grande matemático, um grande astrônomo, viveu lá na Itália, né? Considerado o pai da ciência moderna. O que ele contribuiu? Ele melhorou o telescópio. Já existia um telescópio, mas ele deu uma melhorada naquele telescópio que ele queria ver mais coisas. Era um homem muito à frente do seu tempo. Então, com essa melhora lá no telescópio, ele descobriu que lá na Lua tinham montanhas. E ele descobriu satélites de Júpiter e fases de Vênus. Confirmou com observações que a Terra gira em torno do Sol. Então, a gente sabe hoje que a Terra gira em torno do Sol. Mas lá, qual que foi o conflito dele com a religião da época, né? A Terra era o centro de tudo. Como é que a Terra ia girar em torno de um astro pequeno? Se a Terra era imensa, ela era poderosa, ela era soberana, ela não tinha como ficar andando em volta do Sol, dando voltinhas em volta. Porque quando a gente fala que a Terra gira em torno do Sol, eu me lembro também quando estava na escola que a professora falou. Eu ficava esperando a Terra girar, né? A gente ficava esperando, não ficava, gente, esperando a Terra girar, e a gente ficava assim, será agora? Eu acho que ela está girando. Girava nada, porque é tão pouquinho que a gente não vai perceber. Mas a igreja considerava que a Terra era o centro do universo. Então, houve um conflito. E lá na lei da Santa Inquisição, seu Galileu Galilei foi chamado e disseram para ele, ou você desmente o que você está dizendo, ou você vai ser fritado lá na fogueira. Galileu, muito esperto, não queria passar por essa situação tão constrangedora. Ele foi lá e disse... Realmente, a Terra não gira em torno do Sol. E daí ele foi absolvido da Santa Inquisição. E depois da absolvição, ele foi ainda e disse assim,
mas a Terra se move. Então, ela não gira em torno do Sol, mas ela se move. Que se move, se move. Isso eu sei, só não gira, se move. Então, Galileu foi ele foi fundamental nesse conflito entre ciência e religião. Ele mudou completamente a forma da gente ver o mundo, ver a Terra, ver o astro, ver o Sol. E o que acabou acontecendo no decorrer da humanidade? A Terra gira em torno do Sol. Ele tinha razão. Naquele tempo, em 1600, nós estamos em 2025, aprimorou o telescópio e deu conta de afirmar que essa Terra girava em torno do Sol. Mas agora não girava mais, né? Só se movia. E aí nós temos o Charles Darwin, que viveu lá em 1809, por aí, foi até velhinho, ó, 1882. Ele criou a teoria da evolução. Ou seja, ele era também uma pessoa, era um naturalista, viveu lá na Inglaterra, pai da teoria da evolução. Ou seja, outra briga que ele teve com a ciência. E ele descobriu que as coisas evoluíam na natureza, que as coisas se multiplicavam, que elas modificavam a sua forma de ser. E o que trouxe, né, o conflito maior? A religião na época dizia assim, ó, cada criatura foi criada por Deus e criada de uma forma definitiva, estática. Deus criou, deixou bem criado, bem perfeito, como tudo que ele faz. Então não tem como isso mudar. Não tem, principalmente quando Darwin sugeriu a hipótese que talvez a gente fosse descendente de um primata. Imagina nós, filhos de Deus, sermos originários de um determinado tipo de primata e com o decorrer da evolução humana a gente se tornou a pessoa que é hoje. Então a religião ficou muito abalada com isso e não gostou também nada disso. Essa parte de a gente compartilhar com os nossos ancestrais alguma parte animalesca, né, uma parte primitiva, isso era abominável, né? Nós somos criaturas criadas por Deus, somos perfeitos, não tem a menor opção da gente ter uma ligação com a parte animal, né, de algum outro ser que não seja Deus. Seja gente, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, como é que a gente poderia ter outra forma de evoluir? Então, foi um conflito muito grande que Charles Darwin traz, e aí vem a ciência e prova que isso é possível, né? O que a visão espírita traz? O espiritismo não nega a evolução biológica. Pelo contrário, amplia a ideia de que estamos sempre em evolução, seja ela biológica, seja ela natural, seja ela espiritual, nós estamos sempre evoluindo. Existe a evolução do corpo, que é físico e biológico, estudado pela ciência, e a evolução do espírito, que é moral e intelectual. A gente fala da reforma íntima, né? Reforma moral, reforma intelectual, estudada pela filosofia e a religião, porque nós não podemos esquecer a filosofia, né? A filosofia está aí para estar questionando e para estar refletindo sobre tudo isso. Kardec dizia: o homem é um ser em evolução, não apenas físico, mas principalmente espiritual. Isso a nossa doutrina deixa muito claro. Nós somos seres em evolução. Kardec traz isso de uma forma muito assertiva quando ele diz: estamos sempre em evolução. E isso conforta o nosso coração, né? Saber que a gente não está retrocedendo, que a gente consegue evoluir a cada dia com cada proposta, com cada desafio que a vida nos traz. Eu digo com cada demanda, né? Que a gente fala demanda, com cada demanda que a gente encontra no decorrer. A gente nem fala tanto no decorrer de uma vida, mas no decorrer de um dia. Quantas coisas, né? Quantas propostas, quantos entraves a gente acaba acontecendo. Ciência explica, a religião consola. Eu queria também citar outro exemplo, que é o do meu pai, né, senhor Arino? Meu pai, com 86 anos, em 2023, lá em novembro de 2023, ele deu uma trombose arterial na perna direita, e meu pai foi internado 1 mês na UTI do regional. Ele tem uma deficiência auditiva, então ele não está ouvindo bem o que eu estou falando.
Mas não vou falar nenhuma inverdade, tá, meu pai? Então, assim, ele internou, foi um susto pra gente, né? Ele ter internado, ficou na UTI 1 mês, e eles usaram todas as que podiam para não ter amputação. E aí ele veio para casa um pouquinho antes do Natal e já foi ficando lá por casa, foi ficando, já vai ficando e agora já é meu, né? Então, um exemplo que eu quero citar é que o pai foi acometido disso e foi a junção da ciência com a religião que eu digo que salvou meu pai e curou ele de uma forma que ele não sente mais nada. Uma trombose arterial que tinha indicação, né, pai, de amputar na altura da coxa da coxa da perna esquerda, porque ele tem um aneurisma imenso no joelho direito. E aí o que aconteceu? Seguimos ali o tratamento e muita fé e muita água fluidificada e ele também lá com a santinha dele vai e assiste missa, né, pai? Vamos indo. E agora, em abril desse ano, cicatrizou completamente toda a lesão do pé, depois foi só para o dedão e cicatrizou tudo. Hoje meu pai não tem mais nada. Então a gente diz assim que é possível quando a gente acredita e une essas forças criadas por Deus, o quanto de resultado pode ter quando a nossa fé ela é verdadeira, quando você acredita que existe um Deus maior que criou isso tudo e que não vai te desamparar, né, gente? Deus não vai desamparar. Ele nos criou, nós somos filhos, vai desamparar por quê? Né? Mesmo aquele irmão que não está tão no caminho correto, ele ainda oportuniza, porque ele não interfere no livre-arbítrio, ele ainda considera que essa pessoa possa modificar um pouco. Então, a gente tem bem claro assim, ó, a ciência estuda a matéria e os fenômenos e a religião oferece sentido, valores e a esperança, né? A esperança também é uma coisa que a gente não pode deixar de falar, que quando a gente acredita, quando a gente tem fé, que a coisa vai acontecer, isso conspira a favor, né? Então vem a doutrina espírita, integra as duas. Por isso que a nossa doutrina, ela é tão libertadora e tão esclarecedora. E ela conforta o coração da gente, porque ela traz uma explicação muito, até eu digo, o pai era minha porta estreita, né, pai? E a minha mãe era porta larga, porque eu ia cuidar da mãe. Quando acaba a mãe bem esperta, ó, foi antes. E eu fiquei com o pai, que vamos aprendendo junto. Então, o tripé espírita é filosofia, questiona e reflete, ciência investiga os fatos espirituais, então a ciência investiga. A USP tem uma comissão de medicina e espiritualidade, criada agora e já faz várias experiências a respeito disso, e a religião então promove a ética e a vivência do amor. Isso precisamos, né? A ética e a vivência do amor são muito necessários. Os exemplos que nós temos no dia de hoje, mais modernos, que a gente pode estar associando essas duas áreas, é a medicina, a experiência de quase morte. A medicina tem estudado isso e tem visto que realmente tem pessoas que praticamente desencarnaram e voltaram. Então, na psicologia, tem a fé e saúde mental andam muito juntas. O quanto tem de melhora de sintomas e de tratamento, quando a fé está incluída entre toda a parte também da medicina. A física quântica também, novas dimensões da realidade, ela estuda a realidade como evolução completa. E nós temos na doutrina espírita a fé raciocinada, que é aquela fé que não é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Por quê? Porque é uma fé que a gente acredita principalmente na existência de Deus. E isso é inquestionável. Para refletir, então, nós temos aqui, não é contra a ciência que a religião deve lutar, mas contra a ignorância. Então, às vezes as pessoas não têm o conhecimento que é possível unir as duas coisas. E a gente não pode também culpar ou questionar a pessoa que não tem acesso a isso. Por isso que é mais difícil às vezes lutar ou entender a ignorância humana em relação a não conhecer, não ter acesso a uma informação, do que a gente trazer aquilo como um dogma, alguma coisa que não tem flexibilidade de mudar a forma de pensar.
O futuro da humanidade será a integração entre ciência e espiritualidade. Acredito que nós já estamos bem perto disso, porque aqui no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, diz assim, ó, são chegados os tempos, nesse capítulo aqui, no capítulo 1 da introdução, no item 8, diz assim, ó, são chegados os tempos em que os ensinamentos de Jesus precisam receber o seu complemento e o véu que foi deixado propositalmente sobre alguns ensinamentos precisa ser levantado. A ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve levar em conta o elemento espiritual. E a religião deve conhecer as leis orgânicas e imutáveis que regem a matéria. Então, ou seja, uma complementando a outra e as duas juntas fazendo muito bem para a humanidade e para cada ser humano que acredita, né? Essa frase aqui ela é muito importante. Eu vejo que os conflitos que existem, né? A gente está falando de um tempo remoto onde existia a Santa Inquisição, onde quem saía daquela regra já era sacrificado, né? Nos tempos muito remotos em que a pessoa era obrigada a voltar atrás no que pensava, no que defendia, e o quanto evoluiu-se no decorrer dos tempos, mas e quanta coisa ainda não consegue ter uma complementação entre ciência e religião, ciência e espiritualidade, o quanto isso ainda caminha devagar para as duas áreas, as duas leis poderem se entender melhor e chegar à conclusão que uma pode ajudar a outra, uma pode favorecer, uma pode explicar um fenômeno ou outro. Então, quando a humanidade, quando aqui nos ensinamentos Jesus fala de um véu que precisa ser desvendado, o Espiritismo vem com essa fala, com essa lei de que existe de fato a possibilidade de ciência e religião se entenderem e se ajudarem mutuamente. Isso é fundamental para cada um de nós e para as gerações que vão chegando também. Então, quando Emmanuel, nos seus escritos, ele fala assim, ó, o amor será sempre a maior ciência da vida. Então, sempre que você puder expressar amor, expressar carinho, faça isso, porque a maior ciência da vida ainda é essa expressão. E no livro Os Mensageiros da Luz, né, William? Ele traz muita questão, quem tiver a oportunidade de ler, traz muitas questões ali que podem ser explicadas nas obras de Chico Xavier e que a ciência busca ali muitas respostas para o que ele escrevia com tão pouca escolarização e ter tanto argumento e tanta ciência ali. Então, nós temos aí obras importantes, a nossa biblioteca tem muita obra boa também, quem quiser pegar para ler, e para se aprofundar um pouco, porque quanto mais nós estudamos, mais a gente vai aprimorando, e cada um de vocês que está aqui hoje acredita num Deus, né? Acredita nesse ser que construiu tudo isso, e Allan Kardec pega e resume isso em algumas obras e traz uma explicação que conforta o nosso coração para muita coisa. Então, se você sair da sua casa, veio até hoje, até a nossa casa aqui, escutar essa conversa sobre esse tema que é muito relevante, e o que eu trouxe aqui é muito pouco em relação a tudo que essa doutrina pode trazer, o espiritismo, a religião em si, a ciência, a neurociência, a medicina, está tudo interligado, é um tema muito amplo, espero voltar aqui e estar trazendo mais um pouco desse esclarecimento. Espero ter trazido alguma reflexão para vocês, que cada um possa voltar para sua casa um pouco melhor, mais esclarecido, que aqui chegou. Pensar no Galileu Galilei, né? Tadinho, foi lá e teve que refazer, no Charles Darwin também, que fez descobertas importantes e que, devido à religião, o que eles descobriram ficou muito tempo sem ser mexido, né?
Isso foi muito mais adiante que foi chegado às conclusões de que eles tinham razão. E se tivessem conversado e entendido a ciência e a religião, talvez a gente teria alguma coisa diferente nos dias de hoje. Ou teria que ser assim mesmo, né? Muito obrigada pela atenção, obrigada de coração mesmo a cada um que está aqui, que ficou prestando atenção. Espero ter conseguido, né, conversar sobre o tema. E não é um tema que se esgota aqui, né? Ele tem muita coisa para ser conversada sobre. É muito amplo. Uma boa noite a todos, muito obrigada e que assim seja.